Saudações a todas e todos que nos acompanham nas redes sociais. É com enorme prazer que apresento para vocês o nosso mais novo quadro, o Fala Aí Camarada. Essa é uma iniciativa do pessoal para que juntos possamos conhecer melhor as nossas personalidades. E nesse primeiro vídeo vamos bater uma boa prosa com ele, Sanderson Moura. Meu nome é Sanderson Silva de Moura, tenho 45 anos, nasci na cidade de Tarauacá, Acre. Eu sou formado em História pela Universidade Federal do Acre, também formado em Direito pela Universidade Federal do Acre, em Filosofia pela FADISE. Eu sou mestrando em Educação e eu exerço atualmente a profissão de advogado criminalista. Já fui professor e hoje eu trabalho na área da advocacia e na área criminal. Olha, eu nasci em Tarauacá no dia 6 de julho de 1976, de uma família simples, mais tradicional, que há muito tempo já mora naquela região de Tarauacá, de Feijó, a família Moura, e como quase todas as famílias, tem tradição nordestina, tradição cearense. E me desenvolvi como criança, como um adolescente em Tarauacá. Depois fui com 13 anos para Cruzeiro do Sul, entrei no seminário dos Irmãos Maristas, participei um tempo lá com eles, estudei no Instituto Santa Terezinha, em Cruzeiro do Sul, e depois retornei para Tarauacá, me formei em magistério e em seguida fiz vestibular para o curso de letras, passei, depois também para o curso de história e preferi vir cursar história aqui em Rio Branco, um curso muito bom na época, um grande curso da Universidade Federal do Acre que muito me auxiliou. E fui professor de história depois que me formei, tanto do estado como do município contratado. E logo em seguida fiz direito para abraçar a profissão que hoje eu exerço, que é de advogado. E mais para frente depois fiz filosofia para agregar saberes a essa minha profissão de advogado criminalista. E também sou professor hoje na escola que eu fundei, na chamada Escola de Atenas, que tem o objetivo de ensinar oratória com filosofia. Então, em síntese, essa é a minha trajetória de Tarauacá até este momento. Atuei também em vários movimentos sindicais, estudantis, e hoje estamos aqui. Olha, na década de 90, nós estávamos ainda muito, impulsionados pelo sonho socialista. Eu atuei nos movimentos estudantis em Tarauacá, fui presidente de Grêmio Estudantil e também presidente da União Municipal dos Estudantes Secundaristas de Tarauacá. Isso me aproximou das lutas dos estudantes do Brasil. Na época ainda incipiente o movimento do Fora Collor, participei como líder estudantil e quando eu vim para Rio Branco também eu fui presidente do Centro Acadêmico de História e depois presidente do Diretório Central dos Estudantes, nessa sequência de atuação no movimento estudantil, levantando as bandeiras da democracia, da liberdade, do sonho do povo socialista, do povo de esquerda. Então isso era muito forte ainda na década de 80 e de 90. E nós participamos desse ideal, também dessa luta, desse sonho, participando do movimento estudantil ativamente, com dedicação mesmo à causa estudantil, no nosso estado do Acre. E também começou isso lá na minha cidade, em Tarauacá. Organizava festivais da canção, participava do movimento cultural, teatral. Então sempre fui um jovem envolvido nesse movimento dos estudantes na nossa cidade. Olha, um dos momentos mais difíceis que eu tive aqui em Rio Branco foi quando eu vim aqui para Rio Branco. Eu morei na casa da minha tia, Maria Moura, que me recebeu muito bem. Eu passei lá uns 8, 9 meses, mas depois quis procurar o meu próprio lugar e encontrei um espaço para morar na residência estudantil que fica ali na Cadeia Velha. Um amigo meu me convidou para morar, o Rondônia, que hoje é professor de História. E nós fomos morar num quarto ali que ele já tinha, ali na residência estudantil. E ali nós não tínhamos trabalho, não tinha nada e às vezes a gente passava necessidade. Passei fome algumas vezes,
morando na residência estudantil, e minha mãe o que podia mandar para mim, o que ela mandava era o que ela podia mandar, sabonete, pasta, esses produtos higiênicos, e que muitas vezes eu à noite, com fome, eu ia ali perto do terminal e trocava um sabonete por um quibe, trocava por um Nescau, e ali eu podia me alimentar e dormir mais tranquilo. Então foi assim um momento de dificuldade aqui de um jovem saindo da cidade de Tarauacá vindo para Rio Branco, e depois eu arrumei uma bolsa estudantil na Universidade Federal e as coisas foram melhorando e clareando melhor. Mas a gente superou e isso faz parte da construção e da trajetória da gente, né, vindo do interior para poder ganhar uma perspectiva de vida a partir dos estudos. Minha primeira referência literária ela foi católica, porque eu fui para o Seminário dos Irmãos Maristas, então tive muito acesso aos escritos da igreja, né, tanto relacionado aos dogmas da igreja, quanto aos escritos dos padres, né, literatura de autoestima ligada à igreja. Esse foi meu primeiro contato intelectual e foi bem marcante, que eu gostava da leitura desses livros. E depois, na sequência, quando eu vim para Rio Branco estudar História, a minha referência foi a literatura marxista, que era muito forte dentro do curso de História. Gostava dos livros dos socialistas, dos anarquistas, dos marxistas, então sempre tinha essa literatura bem presente e essa leitura. E também a leitura do trotskismo, né, com Isaac Dott, que escrevia sobre Trotsky, Minha Vida, que é um livro muito importante de Trotsky. Então a minha leitura na academia, principalmente nessa época, foi voltada para a leitura do marxismo. Mas na frente, posteriormente, eu me dediquei mais à espiritualidade e encontrei um grande pensador, um filósofo indiano chamado Osho, onde eu me dediquei muitas leituras de seus livros, onde a principal mensagem é a mensagem da meditação, do autoconhecimento, e isso também tem marcas profundas no meu trabalho, na minha construção intelectual. A literatura, o estudo da literatura clássica, a retórica, a filosofia grega, a literatura romana, eu me dedico a divulgar isso na Escola de Atenas, que é uma grande influência que tem na minha construção intelectual, que é o grande centro do meu trabalho hoje, é a divulgação da filosofia e da retórica, coisa que sempre me acompanhou de alguma maneira desde o seminário. Eu gostava de filosofia, gostava de história, gostava de oratória, sempre tive algum livro de oratória me acompanhando, que eu sempre me dediquei a esse trabalho de querer falar bem, me expressar bem, argumentar bem, sempre esteve ligado ao meu trabalho. E até hoje me acompanha esse meu interesse, essa minha paixão pela oratória e pela retórica. E o que me levou à cultura clássica grega e o que me trouxe a fundar essa escola de Atenas. Olha, muitos momentos marcaram a vida da gente, né? Todos esses momentos que eu consegui me envolver na própria academia, né? Me formar em História, me formar em Direito, me formar em Filosofia, fundar a Escola de Atenas, participar de grandes casos jurídicos, de julgamentos aqui no estado do Acre. Para mim foram momentos sempre marcantes na minha vida pública. Eu não tive assim participação na política do parlamento ainda, porque eu também me dediquei à minha profissão de advogado. Tive participação no movimento estudantil, sindical, da Ordem dos Advogados do Brasil, mas não tive atuação parlamentar ainda. Então foram momentos sempre marcantes essa atuação que a gente tem na nossa vida profissional. A minha opção política ela sempre esteve ligada ao pensamento progressista, ao pensamento de esquerda. Muitas pessoas não gostam mais de usar essa expressão hoje, mas pensamento de esquerda e de direita sempre foram posições políticas que existiram na humanidade de forma de nomes diferentes, mas essas posturas sempre existiram. Pessoas que têm um pensamento mais progressista, mais popular, mais voltado para o povo, e outro grupo de pessoas que tem um pensamento mais voltado para a classe rica da sociedade, para os nobres, para os aristocratas. Então isso sempre existiu. Da Grécia Antiga, que fundou a política, a ciência política até hoje,
essas formas de pensar sempre existiram, não só dentro da sociedade, como dentro do próprio ser humano. Então eu sempre me identifiquei mais com essa visão progressista da sociedade. Isso me levou a entrar no curso de História, a atuar nos movimentos sociais, a optar pelo curso de Direito, colocando como um instrumento da própria sociedade, e a filosofia nos impulsiona para isso. Então essa escolha do PSOL é uma escolha que eu fui convidado a entrar no PSOL, e é um partido que eu me identifico pelas suas bandeiras de luta em defesa da igualdade social, da distribuição de renda, em defesa da fraternidade. Então essas bandeiras estiveram sempre presentes na minha vida. Não me considero uma pessoa dogmática, estreita, dentro do pensamento da esquerda, mas me considero um homem de esquerda capaz de dialogar, capaz de defender a democracia, capaz de defender a liberdade, capaz de defender esses valores que não são valores apenas liberais, né? São valores da própria sociedade. E também nós, do campo da esquerda, defendemos. O nome do nosso próprio partido é Socialismo e Liberdade. Então a liberdade inclui a liberdade de pensar, a liberdade intelectual, a liberdade religiosa, a liberdade de cátedra, a liberdade de sermos quem nós queremos ser. Então essa palavra liberdade tem um valor muito fundamental dentro da nossa própria sociedade, que envolve respeito à lei, respeito à Constituição, respeito ao diferente, respeito às instituições. Então, pessoal, eu me identifiquei com o partido exatamente por essas bandeiras em favor da igualdade social e da distribuição de renda, que, na verdade, é a grande bandeira do campo progressista, é a distribuição de renda, as oportunidades que nós devemos criar para que o povo possa também desfrutar da riqueza. Nós defendemos a distribuição da riqueza e não da pobreza. Nós queremos um país rico, um país próspero e um povo bem alimentado, um povo bem educado, um povo saudável. E isso passa por uma visão de Estado que seja uma visão de Estado socialista, uma visão de Estado, pelo menos, de bem-estar social. Olha, desde muito jovem as pessoas sempre me viam como um possível deputado, um possível senador, um possível governador, e sempre me incentivavam a participar da vida política. E de alguma maneira eu sempre relutei, e essa minha dedicação à advocacia me afastou um pouco do mundo político, mas sempre com a veia correndo o sangue da própria política, porque oratória, direito, história, tudo isso está ligado à própria política e ciências humanas. Então, essa participação na vida política, ela está relacionada ao meu próprio trabalho. E as pessoas sempre me chamando para participar mais da vida pública, e eu resolvi, então, aceitar o convite para colocar meu nome à disposição, para disputar uma vaga no Senado, que é uma instituição muito importante da democracia. O Senado é uma instituição muito antiga, desde a Grécia, passando por Roma, sendo recuperada essa instituição depois da Revolução Francesa, chegando ao país. Sempre foi algo muito importante essa instituição, onde reuniu os homens mais capazes, os intelectuais, os homens que pensavam a nação, os homens que pensavam a sociedade. Então sempre foi um espaço político privilegiado, o Senado, onde se pensava realmente a sociedade de forma mais ampla, de forma mais qualificada. E eu vejo que eu posso dar essa contribuição no momento oportuno. Aceitei esse convite para colocar meu nome à disposição e resgatar os valores dessa instituição. Hoje a gente vê que o nosso Senado está enfraquecido, a nossa representação política criana precisa se qualificar mais, em si é uma representação muito fraca. Eu sempre tenho dito que o Estado do Acre não é um Estado pequeno, é um Estado gigante, é um Estado forte, é um Estado valoroso, mas infelizmente grande parte de seus políticos são nanicos, não representam essa grandeza do nosso povo, essa nossa tradição, essa nossa história. E de alguma maneira nós podemos dar a nossa contribuição. Acredito que chegou a hora de colocar nosso nome para participar mais ativamente da vida pública. Platão, filósofo grego, ele dizia que se os homens de bem não colocam seu nome para participar da vida pública, necessariamente eles vão ser dirigidos por pessoas que gostam de política e não têm a ética muitas vezes necessária e o pensamento voltado para o bem público, o que prejudica muito a nossa própria sociedade. Então é nesse sentido que eu me coloco à disposição, atendendo a esse chamado que não é apenas um desejo meu, embora seja um desejo meu participar.
mas é um convite de amigos, de familiares do PSOL, dos líderes do PSOL, que veem em mim a possibilidade de uma alternativa de representação do nosso Acre no Senado Federal. Finalizamos a nossa primeira conversa do quadro Fala aí, camarada. Esse será um quadro de um vídeo por mês, onde vamos estar conversando e batendo um bom papo sobre políticas, ideias e esperança para a nossa cidade e para o Brasil. Quer conhecer melhor a gente e ficar sabendo de tudo? Se inscreve no nosso canal no YouTube e segue as nossas redes sociais no Instagram e no Facebook, @PSOLAcre50. Eu fico por aqui e foi um prazer enorme estar com vocês. Muito obrigado, até a próxima!